É, boa noite, tudo bem? É, sejam bem-vindos a mais uma reunião do grupo é, Allan Kardec de Ann Arbor, Michigan. Hoje a gente vai falar sobre mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu pensei falar ou discutir ou estudar o Evangelho segundo o Espiritismo é o que o que me veio à mente é que é uma jornada moral, a jornada de desenvolvimento moral. E não é, não são palavras minhas, é o que faz parte do entendimento da, do Pentateuco, né, de Allan Kardec, né, quando ele diz que o primeiro livro foi o livro dos Espíritos, o segundo livro foi o livro dos Médiuns, e o terceiro livro foi o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa ordem, esses livros vieram para trazer o conhecimento, ou a visão, por assim dizer, do mundo espiritual, primeiro, da comunicação que existe entre os dois mundos e depois da questão da moralidade. E eu estou falando isso porque até um pouco tempo eu gostava muito de fazer palestras que visassem o entendimento científico, né, da espiritualidade. E daí o pessoal falou assim, uma vez, um dia, um determinado dia, meus colegas disseram assim, por que que você só faz palestra científica, não? Você devia ou devia experimentar fazer palestras com cunho mais espiritual, moral, né? E daí eu pensei, tá bom, então vou fazer isso. Agora, desde esse dia que começou no ano passado, eu só faço palestras baseadas no Evangelho. Então, é, o Evangelho está quase acabando. A gente está aqui no capítulo 25, né? Faltam talvez uns 5 ou 6 capítulos mais, mas eu quero dizer e deixar para vocês que isso me completou muito, né, essa experiência. E eu estou compartilhando isso agora porque algumas pessoas podem pensar assim, por que é que ele só faz palestra baseado no Evangelho? E essa explicação que eu estou deixando para os arquivos do grupo Allan Kardec, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 25, Buscar e Acharás. E a gente vai fazer um resumo bem resumido, que esse capítulo fala muito a respeito da lei do trabalho e como a lei do trabalho está linkada à lei do progresso, né? E essas duas leis juntas é que fazem com que, ou fizeram, ou têm feito e continuarão a fazer com que a humanidade progrida, né? E elas são extremamente necessárias para que a gente conserve não só o aspecto físico da nossa materialidade, né? Como também o nosso desenvolvimento moral. Por isso que eu comecei a falar sobre o desenvolvimento moral. Esse capítulo ele tem esses 3 tópicos, né, que é ajuda-te a ti mesmo e que o céu te ajudará, observar os pássaros do céu e não vos afadigueis pela posse do ouro. Essa primeira parte sempre começa com, ou melhor, cada uma dessas partes sempre tem um trecho da Bíblia, nesse caso é o do livro de Mateus, né, capítulo 7, de 7 a 11. E ele fala o seguinte: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e vos abrirá.
porquanto quem pede recebe, recebe, e quem procura acha. E aquele que bate à porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós, qual o homem dentre vós que dá uma pedra a um filho que lhe pede o pão? Se, sendo maus como sois, sabeis que dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que vosso Pai dê os bens verdadeiros a quem lhes pedir? Isso tem a ver com exatamente essa questão de que a gente tem que aprender a pedir, né, e tem que ter a fé de que, em pedirmos, seremos atendidos dentro das nossas necessidades, que é o que ele fala aqui, né, na interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo. Do ponto de vista terreno, essa máxima, buscar e achareis, é análoga a outra, que diz que ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Talvez essa seja mais comum, né? É, tem outras que, que a gente conhece mais comumente, tipo, a cada um segundo suas normas, ou Deus dá o frio conforme, ou Deus dá o cobertor conforme o frio, né? Né? Ele dá o cobertor. Bem, é isso aí. Essas necessidades elas vão sempre ser supridas à medida que a gente procure o suprimento delas. É claro que a gente não pode esperar que as coisas venham a gente tem que ir atrás delas, né? Da mesma forma que a gente não vai conseguir atingir essas graças, por assim dizer, se a gente não fizer por onde. E a gente tem que trabalhar, quer dizer, nesse mundo material onde a gente vive, a gente tem que executar a ação, né? Como algumas pessoas comentam assim que dentre os vários tipos de amores que tem, um deles é o amor-ação, né? É você agir em prol das outras pessoas, né? Fazendo a caridade, tendo compaixão com as pessoas, né? Isso faz parte desse trabalho que a gente tem que fazer, né? Quando a gente fala em trabalho, eu gosto muito de fazer uma referência ao elemento físico do trabalho, né? Porque, por definição, né, segundo a física, mecânica, trabalho é força vezes deslocamento. Então, força eu interpreto como a força de vontade. A gente tem que ter força de vontade para trabalhar. Não deixa de ser uma força, né? E deslocamento. A gente não pode executar o trabalho parado, estático. Claro, isso. Tem que ter ação, hein? É aquele amor-ação que a gente falou, né? Você agir em prol das outras pessoas, né? É você agir no sentido de, assim, estou aqui, estou parado, estou fechado dentro da minha mente, né? Não está agindo dessa maneira. Você está desenvolvendo pensamentos que podem ser até pensamentos positivos, bons e tal, né? E dentro desse ponto, assim, né, existe até uma referência no livro dos Espíritos que fala sobre o valor de você ser um monge, né, onde você está orando em nome da humanidade, da natureza e tudo, mas você está ali de certa forma, se excluindo você mesmo da interação, dessa ação de ir ao encontro daquelas pessoas que precisam. Tudo bem, os seus pensamentos vão chegar para ela, mas a ação vai ser mais efetiva se você chegar na forma física, né? Talvez os monges budistas não concordem com isso, mas tudo mais à nossa volta prova que essa ação
né, do contato, né, a ação efetiva ela produz o resultado mais consistente, imediato, né? É, então a gente falou daquelas máximas lá, né? E todas essas máximas elas estão ligadas com o princípio que é a lei do trabalho. É, e consequentemente a lei do progresso, né? Como eu falei antes, o trabalho não existe progresso sem trabalho, né? A gente pensa assim, tudo que foi desenvolvido pela ciência até hoje, pela humanidade, foi à custa de muito trabalho, muita dedicação, né? Horas e horas de pessoas lendo o livro, refletindo, utilizando as ferramentas matemáticas, físicas, tecnológicas que eles mesmo desenvolveram para acabar chegando ao que a gente tem hoje, né? Ah, se é bom ou se é ruim, é um questionamento que a gente talvez não caiba aqui dentro dessa palestra, né? Mas se a gente pensar assim que a lei do progresso depende do trabalho e a lei do progresso é uma lei fundamental e não existe regressão dentro do mundo material, né? Muito menos do mundo espiritual. A gente não regrede, não regride, por mais que a situação em que a gente se encontra mentalmente seja difícil, ela existe porque a gente precisava aprender alguma coisa com aquilo ali. Não faz parte, a própria dificuldade faz parte da lei do progresso. Alguma pergunta? É, ainda dentro dessa primeira parte, tem uma passagem aqui, né? Um outro elemento da interpretação que diz assim: Deus deu à humanidade, desculpe, o desejo incessante de melhorar. É aquela exclamação, ó, aquela pergunta que está sempre na cabeça da gente, né? De onde eu vim, para onde eu vou, qual é a minha missão aqui, né? O que é que eu tenho que fazer? Essa curiosidade, né, relação, é o que impele a gente a pesquisar, né? É, e que leva às descobertas, é uma consequência natural da curiosidade do trabalho científico da pesquisa, né? E com as descobertas vêm as invenções. A gente, isso aqui, essa teoria que eu acabei de comprovar aqui, eu posso utilizar para fazer um outro dispositivo, né, um, uma, um elemento de tecnologia que vem ajudar as pessoas de uma maneira ou de outra, né? A gente vê interessante que a gente vê isso muito no que é referente às dificuldades que a humanidade tem, né? Por exemplo, a pessoa tem uma doença, né? Em muitos casos desses, o filho dela ou a filha, né, convive com aquela dificuldade do, da pessoa que ela amava e aí ele decide, não, eu vou estudar biologia ou medicina e vou me dedicar a fazer isso porque eu não quero que ninguém passe pelo sofrimento que eu passei, né, com aquela pessoa que eu tanto amava. Isso aí é um exemplo claro disso, né, que está colocado aqui. É, é, então, um questionamento que ele faz aqui é o seguinte: será que a humanidade teria sido capaz de desenvolver todo o conhecimento que ela precisava para tudo dentro de uma encarnação só, de uma existência, né? E a gente vê que isso é praticamente impossível, né? Tem uma série de exemplos, né, de espíritos desenvolvidos que voltaram, reencarnaram várias vezes, exatamente onde a gente pode identificar uma trajetória clara a respeito desse desenvolvimento moral, né, que todos nós devemos seguir.
né? É um exemplo que para a gente, né? E tem vários, né? A gente não precisa citar, todos vocês sabem bem, mas esse também não deixa de ser um reflexo da lei do progresso, né? O progresso ele existe não só dentro da ciência, dentro da materialidade, ele existe e também é necessário dentro do nosso desenvolvimento espiritual, da nossa, dos nossos valores morais, dos nossos valores eh, individuais, dos vários elementos da nossa personalidade, né, que fazem que, no fim das contas, são ferramentas para esse desenvolvimento moral. A gente não consegue se desenvolver moralmente se a gente não consegue diminuir, por exemplo, o nosso desejo individual sobre as coisas materiais, né? Por exemplo, o egoísmo, né? É, o egoísmo ele é diametralmente oposto à caridade, à, à, à fraternidade e tantos outros aspectos, né, da personalidade que caracterizam uma pessoa de desenvolvimento elevado, né? Desenvolvimento moral elevado. Né? Enquanto a gente pensar em nós mesmos, ou se a gente pensar assim, em países que pensam que são exclusivistas, né? Ou em grupos sociais que são exclusivistas, eles estão ali, eles são esses países, esses grupos, essas pessoas, porque eles ainda não desenvolveram esses elementos, né, da personalidade. É, Aí ele fala aqui, né? Voltando com o progresso, voltando nas múltiplas encarnações, com o progresso adquirido a cada vez, a cada uma dessas existências, é adicionado algo mais, né? E a alma, assim, passa gradualmente da condição instintiva para a condição de desenvolvimento moral elevado. Primeiro, no princípio da existência, a gente é puro instinto, porque a nossa personalidade não foi desenvolvida ainda, somente os aspectos que são necessários à sobrevivência, né? E aí daí vai, né? De tanto matar para se alimentar, um dia a gente vai pensar assim, será que eu não posso plantar uma plantinha aqui, fazer crescer uma plantinha aqui, né, para poder me alimentar de algo diferente que não sei, que não faça com que eu tenha que matar um outro ser para isso, né? E é assim que foi que o Homo sapiens foi evoluindo, né? Primeiro ele era carnívoro, depois ele foi comendo a frutinha, e diz, isso aqui é gostoso, né? E daí ele pensou um dia, agora eu quero crescer essa frutinha, né? Mudou de lugar, quero crescer essa planta aqui em outro lugar. E aí, daí vai, né? É, de modo contrário, né? A falta de trabalho, de maneira geral, ele acaba gerando atrofia do ponto de vista físico, né? E retardando o nosso desenvolvimento do ponto de vista espiritual. É, não regredimos, simplesmente nos retardamos dentro desse processo, né? E se a gente pensar assim, o que a atrofia nos causa, né? A gente é, tem vários exemplos de como pode ser prejudicial para a gente. Tem pessoas que se machucam porque, principalmente quando a gente atinge uma idade elevada, né? A gente não cuida do nosso corpo, aí a gente acaba desenvolvendo outros problemas que fazem com que a gente se torne praticamente incapaz, né? E incapaz de fazer quase tudo, né? A gente vai se tornar dependente de outras pessoas para fazer as coisas mais simples que estão em volta da nossa materialidade. Do ponto de vista
espiritual, isso não acontece, a gente não regride, mas simplesmente a gente estaciona e aí o que é que vai acontecer? A gente vai ter que voltar para aquela classe de novo, né? Repetir o ano para aprender o que não conseguiu aprender naquela existência. Isso tem, assim, Deus permite tudo para a gente. Ele nos dá o livre-arbítrio e a gente faz da nossa existência o que a gente quer. É, agora vai haver consequências disso aí. Então a gente não pode. É, isso, né? A gente não pode responsabilizar Deus, né, ou a espiritualidade por essas coisas. Porque tudo que a gente passa numa determinada existência foi reflexo daquilo que a gente plantou em outras existências, né? Ou nessa mesmo. É, é, essas fecha essa primeira parte. Agora, a segunda parte é observar os pássaros do céu. O que é que isso tem a ver com o tema do buscar e acharei, né? Dentro do livro de Mateus, capítulo 6, versículo de 16 a 21, ele diz assim: Não acumuleis tesouros na terra, acumulai tesouros no céu, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. É aquilo que a gente ama, no caso, né? Não vos inquieteis, pois dizendo: que comeremos, que beberemos, ou de que nos vestiremos? Vosso Pai sabe que tendes necessidades. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas as coisas vos serão dadas em acréscimo, né? Não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. A gente já falou aqui várias vezes, e você já deve ter ouvido também, em outras palestras, né, essa questão, esse tema da preocupação, né? A gente pensa, a gente se preocupar é pensar no futuro, né? E a gente pensar no futuro até tudo bem, mas a gente viver no futuro não é produtivo. A gente não vive no futuro, a gente vive no presente. A vida está aqui e agora, né? Então, quando todos nós decidimos vir para aqui hoje, é porque a gente quer passar por essa experiência, quer adquirir, trocar essas ideias, adquirir esse conhecimento e colocar ele em prática hoje, né? Se a gente fizer essa lição de casa bem, a gente vai levar isso conosco, né? Como ele falou no tópico anterior, né? Nas nossas existências futuras, a gente já não vai precisar fazer isso, porque a gente vai chegar pronto, né? A gente já vai ter experienciado todo esse conhecimento da vida espiritual, né? Do conhecimento do espiritismo, e aí a gente já vai para um patamar mais elevado. É assim que a coisa funciona. É a lei do progresso, né? Exatamente. É. Eu adoro essa. Uma das primeiras coisas que eu aprendi no Espiritismo é essa massa que diz assim: essa é a nossa melhor, a melhor das nossas encarnações. Aí, quando eu vi aquilo, eu pensei assim: uau, que negócio, que coisa gratificante. É, mas aí depois eu pensei assim. é, mas depois, quando eu aprendi mais, eu vi isso, assim, realmente é legal, mas no fim das contas é uma consequência, né, do que ela falou, né, que à medida que a gente vai melhorando, né, a gente deixa de ser mal e vai sendo menos mal. E um dia a gente vai ser. É, isso. É.
Então, no fim das contas, é uma consequência, né? É, e, assim, eu acho que é gratificante também, mas eu vejo mais como um estímulo para que a gente continue fazendo isso, né? Eu sei que agora é bom, talvez não seja tão bom que eu tenha assim, ainda passo por alguma dificuldade, mas se eu continuar nesse caminho, vai ser melhor da próxima vez, né? Eu falo muito isso para minha mãe, que minha mãe ela diz assim, eu não consigo lidar com tecnologia, com isso, com essa mudança constante, né? Aí eu digo a ela assim, mamãe, não se preocupe, da próxima vez você vai tirar isso tudo de letra. Aí ela acha engraçado. Mas é lógico, né? Então, a gente não deve se preocupar com o amanhã, né? Porque o amanhã, é, se a gente pensar da maneira como a gente discutiu aqui, o amanhã vai ser melhor do que hoje, né? Pode ser que tenha alguns problemas no meio do caminho, mas quando eles aparecerem, a gente lida com eles, né? Dentro do conhecimento, do nosso nível moral de evolução, a gente vai lidar com aquelas situações, né? Pensa duas vezes antes de cometer um ato que não seja adequado, né? Que não seja moral, que não seja em benefício da maioria, né, que está à sua volta, né? Eu acho que isso é que é importante, né? Não vamos nos preocupar com o amanhã. E aí a interpretação diz o seguinte aqui: interpretados ao pé da letra, essas palavras seriam uma negação à previdência, no sentido de que não se preocupe com o amanhã, né? Ah, é, não vou fazer nada porque amanhã vai ser melhor. Não pode ser assim, né? Ao trabalho, consequentemente, né? A previdência ao trabalho e ao progresso, né? Uma negação a esses três elementos. Deus criou o homem sem vestes, né? Puro, né? A sua imagem e semelhança, sem abrigo, né? Sem vontades, né? Mas ele nos deu inteligência para que a gente exatamente utilizasse a inteligência para desenvolver as ferramentas que a gente precisa, tanto no plano material como espiritual, de maneira que a gente evolua, né? Evolua individualmente e em grupo, né? Como uma unidade. É. Aqui eu vou fazer uma coisa que me veio à mente aqui, né? É quando a gente fala assim, tem que evoluir individualmente e em grupo, né? Vocês se sentem parte assim vocês acham que nós somos um elemento do todo? Vocês se sentem dessa maneira? Uhum, uhum. É. Alguém quer comentar mais a respeito disso? Eu acho que isso é um conceito assim extremamente importante, né? Que eu me sinto parte do todo, né? Eu tenho consciência de que eu sou parte do todo e que qualquer pensamento, qualquer atitude, né, qualquer trabalho que eu faça afeta outras pessoas, né? É, Você está falando, mas a gente não evolui sozinho. Como você falou é, das pessoas que se isolam para meditar, para orar, ele está ajudando o progresso, mas ele não está se ajudando totalmente, porque é na inter-relação. É você se relacionando com a outra pessoa que você vai vendo, peraí, isso que eu estou fazendo não está correto, não está legal, não está certo. Ou quando alguém faz alguma coisa com você que você não gosta de falar, peraí, eu não gostei dessa coisa que essa pessoa está fazendo comigo. Será que eu também não faço isso?
Então, assim, é nessa inter-relação, nessas convivências, que a gente vai evoluindo, que a gente vai melhorando. Então, eu sozinha, se eu me isolar lá numa montanha, eu vou estagnar, eu vou ficar estacionada. É, Mas na vida de relações é que a gente vai evoluindo, moralmente, intelectualmente. é isso aí, né? É, você acabou fechando um loop, né, que eu não tinha pensado antes. Mas eu falei no começo, né, que essa da necessidade da gente interagir com as pessoas, mas quando eu tive esse insight a respeito de discutir qual é a nossa função dentro do todo, eu não tinha pensado assim, a gente precisa identificar chegar a um ponto que a gente consiga identificar isso, porque exatamente existe a necessidade que a gente identifique que aquele que está próximo a mim, né, ele depende de mim, mesmo que eu não vá, que eu não chegue a ele para dar um pão ou dar uma camisa ou levar uma palavra para ele, mas mesmo assim ele depende de mim, né? E aí ele fala aqui sobre um pouco do que ele já disse antes, né? Que Deus sabe tudo que a gente precisa, né? Mas ele também não vai dar as coisas de mão beijada. A gente tem que trabalhar para aquilo ali. E se a gente se achar impossibilitado de fazer aquilo, a gente pede, né? E a gente pede e a gente vai ser atendido, né? Eu acho que cada um de nós aqui tem já teve algum momento na vida em que a gente se sentiu, assim, de certa forma, desesperado e a gente pediu e a gente recebeu aquilo que a gente pediu. Talvez não seja, não tenha sido exatamente do jeito que a gente pediu ou que a gente queria, mas veio alguma coisa para a gente, para ajudar a gente. E ele fala aqui exatamente dessa divisão que o ser humano passa, né? Porque a gente pensa muito no que a gente quer e não necessariamente no que a gente precisa, né? E é, essa, esse desequilíbrio de expectativa acaba fazendo com que a gente entre em sofrimento, né? Porque tem muita gente que acha que merece muito mais do que realmente precisa, né? E esse sofrimento ocorre como consequência exatamente para a gente aprender que a coisa não é exatamente dessa maneira, que a gente tem que pensar realmente e avaliar as nossas expectativas, né? Dentro daquilo que daquela situação que a gente está vivenciando. Racionalizar nesses momentos é uma coisa assim, muito importante, né? Porque a racionalização ajuda exatamente a gente baixar o nosso nível de expectativa, né? Eu costumo muito fazer isso. Já tive várias situações na vida, né? Eu gostaria de ter essa tal coisa, né? Normalmente é um bem material. É. E aí eu penso assim, será que eu preciso realmente disso, né? Essa outra coisa aqui pode me ajudar, pode fazer a mesma função daquela ali, né? E eu não preciso. E não preciso gastar mais ou me dedicar mais, né, para ter aquele objeto, se esse aqui resolve a minha necessidade, né? E aí o que é que acontece? Você acaba ficando feliz com isso, porque da mesma forma que as expectativas ultra elevadas causam transtorno, causam tristeza, frustração e tal, as expectativas mais adequadas causam satisfação, causam tranquilidade, né? E por aí vai. Racionalizar é uma coisa muito importante. É a máxima, né? Que não é as pessoas ou as coisas que nos coisas. Somos nós mesmos, em função dessa perspectiva, né, elevada que a gente traz. E eu acho que acaba também
a gente trazer sobre uma outra perspectiva esse aspecto que você trouxe, da gente pedir, né, da gente querer as coisas, mas assim, mais trazendo para a perspectiva de soluções. A gente se vê, né, diante de um problema e, às vezes, a resposta está ali para a gente. Só que a gente acaba não enxergando porque a gente define uma outra solução para aquele problema. A gente quer que aquele problema seja solucionado daquela forma. E a gente perde muitas oportunidades, sabe, de solucionar algo de outras maneiras, de outras formas. Então, assim, não que a solução não exista, né? Eu acredito que exista para todos, existe, e se não existe, já está solucionado. Então, fazer desenvolver uma percepção mais ampliada, sair desse lugar né, de egoísmo mesmo que a gente se coloca em determinar como o problema tem que ser solucionado. Né? É verdade. Acredito. É isso. A gente se frustra com pouco, né? Porque tem que ser do jeito que eu quero. Tem que ser daquela forma que eu quero. E eu vejo que em muitas situações eu já me vi, né? Assim, agora, lógico, quando a gente vai compreendendo, entendendo quantas vezes existiam as soluções ali, mas eu acabei não enxergando porque eu identificava só uma forma a solução. Eu vejo que a gente realmente se vê depois desesperado. A gente entra num estado realmente de sofrimento por não estar aberto a ver essas outras possibilidades de solução. Eu acho que Vocês lembram uma outra coisa? Você está falando de problema. Existe muito a questão de você pedir. Você fala para Deus assim: ai, Deus, me dá paciência. Deus vai te dar paciência. Ele não vai te chegar e vai te entregar um pacote de paciência. Ele vai te dar situações em que você vai exercitar a sua paciência. Só que aí você não quer, porque você quer aquilo pronto. Você não quer passar por um problema, por um familiar que te desafia, por um colega que te questiona. Você não quer isso. Você tem aquela... Você não quer fazer a prova. Você não quer, você quer aquela coisa, igual você falou, aquela coisa, você tem aquela ideia fixa daquele, Exato. aquele pacote. Prontinho, né? Sim, E por isso que a gente precisa falar assim, a gente precisa pensar muito bem no que a gente pede. Eu pedia muito, eu parei de pedir, agora estou pedindo energia, só Deus me dá só energia. Me dá força. Mas me falaram do negócio da força e falaram assim, então, mas como é que você vai exercitar a sua força? Você só vai exercitar quando você tiver que superar algo. Isso implica em algo que precisa, que requer um esforço, que seja desafiador. Nesse meu momento, eu estou pedindo só energia. Da outra coisa Bia fez uma apresentação aqui sobre isso, né? E eu gostava muito, eu fazia muita oração de São Francisco, eu parei de fazer, porque é muito forte. Está tão longe. Que eu sei que eu posso compreender mais do que ser compreendido, que eu posso amar mais do que ser amado. Eu falei, não, ainda nesse momento, isso aí A não. gente está muito pequeno, estranho. Muito pequeno. A Ana quer fazer um comentário. Não, ela acabou falando o que eu ia falar, né? Peraí. Melhor agora? Tá melhor agora? Vamos ver. Eu estava buscando... Anulei. Está em francês. Que é isso? Fale aí, Ana. Então, não, você complementou o que eu ia Peraí. falar. Anulei. Estamos vivendo uma Fala de novo. adaptação tecnológica. Fala aí, Ana.
Estão me ouvindo agora, meninos e meninas? Agora sim. Então tá. Ela complementou, você complementou o que eu ia falar, né? Que o pedir e obterei, ele tem que vir com uma certa responsabilidade, um certo desapego da gente se colocar nas mãos de Deus realmente, né? Porque o que acontece com a gente é que a gente pede, mas a gente pede que é o que a gente quer. E quando Deus manda a resposta para a gente não aceita, nós somos muito infantis espiritualmente, né? Então, essa responsabilidade é muito importante de você pedir e ter a responsabilidade de aceitar o que Deus está te dando, porque tudo está no tempo de Deus, né? E Ele sabe o que a gente necessita. Então, tem que ter tem a ver um pouquinho com a nossa fé também, né? Com a nossa coragem. Isso é muito interessante, mas pedir e obterei mesmo, porque o auxílio sempre está com a gente, sempre. Mas a gente, às vezes, não tem os olhos para ver, né? Para fechar aqui essa precisa, né? Tem um questionamento que paira sobre a humanidade, né? Que é no que diz respeito aos recursos que o nosso planeta são capazes de suprir para a gente. Será que o planeta é capaz de suprir todas as nossas necessidades? Aí ele fala aqui o seguinte, assim, a Terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar segundo as leis de justiça, de caridade, de amor ao próximo, os bens que ela dá. Adicionalmente a isso, o que é uma questão de lógica, né? Por exemplo, tem a oportunidade de pensar assim, será que eu preciso comer uma refeição em 3 pratos, encher lá 3 vezes e comer tudo? Será que eu preciso disso? Né? Será que se eu comer só a metade de um prato não vai ser suficiente para mim? Eu posso pegar o resto e doar para outra pessoa. Né? O resto que não for consumido, para minha refeição, eu dou para outra pessoa. Esse é um aspecto. Agora, também tem um outro aspecto que eu já advoquei em outras discussões, né, quando pessoas disseram assim, se o pessoal na África resolver querer comer a mesma coisa que o americano come aqui, vai se acabar tudo. Ou na China, ou na Índia, né, que são países mais populosos e tal. Aí o que eu contra-argumento com essas pessoas é o seguinte, além dessa questão moral, existe também o conhecimento que a humanidade já desenvolveu para desenvolver todas essas terras, né, que são consideradas hoje inférteis, para que elas consigam produzir mais. Né? E é uma quantidade enorme. E a gente pode pensar assim também. O homem, a humanidade hoje, ela já é capaz de produzir recursos, alimentos, dentro do mar, que é o que ocupa a maior parte da superfície do nosso planeta. Né? Então, eu acredito plenamente de que a Terra é capaz de suprir a necessidade da humanidade. Não só ao nível que nós vivemos, ao nível que vivemos hoje, né, de 7 bilhões, 8 bilhões de habitantes, mas muito mais do que isso. E eu cheguei à conclusão recentemente de que isso faz parte, essa é uma das provas que a humanidade tem que passar. Né? Tem outras colocações que são feitas a respeito desse evento, né, que o pessoal fala assim, não vai ter esse momento, né, nessa data, que vai acontecer nessa data limite e tal, e para isso o Brasil, a América do Sul, foi escolhida como sendo o coração do universo e tal, né, porque
existiria uma situação em que todo o hemisfério norte seria incapacitado de produzir alimentos e tal. Mas, mesmo assim, eu tenho uma certeza absoluta que, seja lá o que acontecer, a humanidade tem condição de continuar retirando do nosso planeta os recursos que são necessários para a nossa materialidade. Mas, certamente, a gente precisa utilizar esses três conceitos, que são a lei de justiça, de caridade e o amor ao próximo, para que a gente consiga fazer isso. Então, a gente está chegando aqui no fim, na última parte, que é não nos afadigueis, que significa não nos preocupemos, né, pela posse do ouro. Na posse do ouro aqui, ele faz referência não só ao ouro em si, mas qualquer bem material. E lá de Mateus, né, a mensagem diz o seguinte: não vos afadigueis por possuir ouro, prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, quer dizer, colocar comida, não precisa levar comida. Ele diz, né? Nem calçados, nem encajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Ao entrar em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficar na sua casa até que partais de novo. Entrando na cidade, saudai-a assim, que a paz seja nessa casa. Se a casa for digna da sua paz, a sua paz se estabelecerá na casa. Se ela não for digna, ela voltará para você. E aí, ele recomenda que, o Mateus recomenda que, no caso foi Jesus que falou isso para os seus discípulos. O contexto dessa parábola é esse. Eles estavam... Jesus disse, vão e divulguem a palavra que eu lhes ensinei. E aí o pessoal, os apóstolos perguntaram para ele, né, os discípulos, né? E como é que a gente vai fazer isso? A gente não tem o que a gente precisa para fazer essa viagem, né? Onde é que a gente vai ficar quando a gente chegar lá e tal? Jesus disse para ele, não se preocupe com isso. Né? Quando você chegar lá, no determinado lugar, na casa que precisar da sua palavra, ali você vai ser recebido, ali você vai ser alimentado, ali você vai conseguir transmitir essa palavra, porque aquelas pessoas que ele, no texto da Bíblia, diz dignos, né? Aqueles que são os dignos, eles estão prontos para receber, da mesma forma que eles estão prontos a lhe ajudar. Né? E é essa a moral dessa passagem. E o que ele fala depois na interpretação do Evangelho segundo o Espírito. Então, mais ou menos como ele falou antes, assim, a gente não se preocupar com nada, a entender de que é um pouco assim contra a lei do progresso e do trabalho do progresso. Mas não é isso. É a gente saber o que ele quer dizer aqui especificamente. Leve a palavra a quem você sabe que precisa. Né? E depois, dentro desse contexto, ele fala assim, não tente mudar a consciência de alguém que você sabe que não vai aceitar o que você tem que dizer. Né? E também a gente não precisa ficar com raiva daquela pessoa, simplesmente a gente precisa entender que ela não está preparada para receber aquilo. Então, para finalizar, no Evangelho do Espiritismo diz: essa é a função do Espiritismo, levar a palavra, a verdade da espiritualidade para as pessoas que estão preparadas a receber. A gente não pode tentar convencer as pessoas que não estão preparadas que não vai ser produtivo. Né? E tem muita gente que fala assim, só tem dois tipos de ser humano,
os espíritos e o que ainda não são. Sim. Mas é uma brincadeira, claro. Né? Então, eu acho até que é uma brincadeira assim, um pouco inadequada, porque a gente, dizendo isso, a gente só considera que o espiritismo é a única saída. Não é. Na verdade, não é. São vários os caminhos que levam a Deus. Agora cada um escolhe o seu. Agora, no futuro, todo mundo vai acreditar, vai ver o quanto. Porque a ciência já está mostrando a reencarnação. Sim, eu ia Você vê as crianças que estão tocando piano, as crianças que estão. Tem um menino na internet que ele dá dicas como se ele fosse um cardiologista. Um menino, 4 anos. Como? Como é que pode? Quer dizer, a ciência já está mostrando que a gente nasce, renasce e a gente traz lembranças de existências passadas. Então, o futuro, digamos assim, da humanidade é saber que existe, que somos espíritos, saber que temos várias existências, já tivemos muitas e teremos outras, mas saber que podemos nos comunicar com os espíritos, que não existe mal nenhum nisso. Esse é o que a futuro. gente vai chegar num entendimento que hoje a gente fala assim, né? A gente tem, uma grande maioria, né? Tem esse entendimento que o nosso corpo tem um espírito. Não. Nós somos um espírito encarnado no corpo. Então, olha, né? Eu não sou esse corpo. A grande maioria tem essa percepção e entendimento, né? Mas não, nós somos um espírito que está encarnado no mundo. Nós não somos um corpo que tem um espírito. É um espírito numa experiência material, não matéria tendo uma experiência, uma vivência espiritual. Exatamente. Nós somos um ser espiritual vivenciando uma experiência material. E aí cai dentro do ponto que eu acabei de falar. Como você falou, já tem 50% de católicos que acreditam em reencarnação. Porque a ciência está aí. A ciência está mostrando. Você pode ir lá, reencarnação, no Google, que vai aparecer um monte de pesquisas, inclusive aqui. Inclusive, uma das pessoas da Federação Espírita dos Estados Unidos, ela estava falando para a gente que em setembro teve um simpósio em Boston. É no sábado, e o próximo ano vai ser aqui em Michigan. Que legal! Então, ela disse que estiveram presentes, o tema era sobre reencarnação, e que estiveram presentes no simpósio 7 alunos e um professor da Harvard. Ela disse que foi assim, maravilhoso, porque já é a ciência se aproximando, né, do que religião, entre aspas, né? Porque espiritismo é a moral do Cristo. Não é uma religião com dogmas, que a gente conhece de religião. Mas é isso. Então, a Harvard já procurando, porque eles têm uma disciplina que é sobre espiritualidade lá. Então, participaram desse simpósio. É a ciência já. E não só ciência, a própria medicina, né? A própria medicina também vai estar aceitando e percebendo a nossa dimensão espiritual de uma outra forma. Como estão falando da oração, né? As pessoas que têm fé, que oram, elas têm um percentual de cura, de melhora muito mais rápida e muito melhor do que aquelas pessoas que não acreditam, que não... Existe um efeito, né? Mensurável, quantificável. E a experiência de quase morte. Quase morte. Também é um outro exemplo Onde a ótimo. gente fala, né? Lembra das situações, eu julgo que nós vimos, né? Que era só baseado nisso. Depoimento de pessoas que lembram de tudo, do que aconteceu no hospital, sabe? De quem viu, que viu e
E a sensação de ainda voltar porque alguma coisa a fazer, e muitas vezes mudou depois disso. A grande sensibilidade com as pessoas à volta foi outra. A pessoa volta e ela volta assim, ela tem uma mudança radical, né? A grande maioria passa por essa experiência. Eu acho que esse é um começo de um processo que não tem jeito, Não. sabe? Se começar a levar de forma séria, científica, né? A espiritualização, concreto, científico. Acho que esse é um processo. Já começou. As garotas querem falar alguma coisa? Cláudia e Ana. Obrigada pela palestra, Ivo. Gostamos muito. Eu gostei muito do que você falou sobre a importância do trabalho, né? Porque a vida é movimento, né? E a gente está aqui para isso mesmo, para trabalhar e para servir. E eu achei interessante que você falou que a gente não pode ficar sentado esperando que as coisas caiam no nosso colo, né? Então, é claro que Deus provê, que Deus nos ajuda, que Deus nos ampara sempre, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né? E é Exato. justamente essa parte do trabalho. Então, eu gostei muito do que você falou. Obrigada. Obrigado a vocês todos. Eu adoro quando eu faço uma palestra assim que é participativa, né? Que as pessoas contribuem, que as pessoas expressem seus pensamentos, né? E eu acho que é a oportunidade que a gente tem de aprender também, né? Eu gostei muito que você falou no começo, né, que você fez essa jornada da parte moral, né, não só da parte científica. Uhum. A parte moral, ela é a parte que desenvolve a gente, que evolui a gente, Eu né? estou fazendo ainda. É, a parte científica, ela ajuda porque existe, né, a conexão. Mas a moral é o que nos transforma. Então, Exato. parabéns. Uhum. Legal. Eu posso fazer a prece? Não? Então, vamos fechar os nossos olhos.